Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse podcast que diz que a boa ciência e a boa fé sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. E estamos numa série sensacional, uma série de palestras, painéis e o debate do século, que ocorreu no 4º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, o 4º TDI Brasil, de 7 a 9 de julho, aqui em São Paulo, na melhor do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o Fé e Ciência esteve lá, com exclusividade, gravando essas palestras, esses painéis, esse debate do século para você. Então você não pode perder, acompanhe com a gente essa série sensacional. Mas, pessoal, antes das palestras, dos painéis e do debate do século, você terá aqui, em primeira mão, o hino oficial do design inteligente brasileiro. O Heleno Hauer preparou um hino sensacional, lançou no 4º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, e nós temos esse hino aqui gravado exclusivamente para você. É um compêndio da teoria do design inteligente. Todos os fundamentos da teoria estão nesse hino sensacional. Então agora é com você, Heleno. Se um dia te contaram com certo ar de ciência, sem projeto a natureza não se fez com inteligência, que o nada do nada e pra nada fez o tudo que cabia todinho num grãozinho bem miúdo, que és o produto de uma grande explosão. Ninguém te quis aqui, tudo é só evolução. Espaço e matéria sob o tempo relativo é tudo que existe e o acaso te fez vivo. Agora te conto que este papo já deu. Crer no impossível, haja fé pra ser ateu. A vida raiou pronta e a química não mente. A clara assinatura de um designer inteligente. São molecas as moléculas que te fazem viver. Motores nanométricos construindo você. Uma vila industrial foi o que se descobriu quando a caixa preta de uma célula se abriu. Alta complexidade, pura sofisticação. Bilhares de bytes, toda a sua informação. Agora me conta como pôde evoluir. Se tirar uma peça, tudo deixa de existir. Desista dessa história de que peixe criou pé. Homem feito homem, nada a ver com chimpanzé. A seleção não pode melhorar a criatura, porque as mutações só estragam a escritura. Os problemas na vida com solução previdente. Claramente evidência de um designer inteligente. Veja nosso planetinha que em tudo é convergente. Ajuste muito fino para ser casa da gente. A boa ciência retorna de cara nova. Sem ideologia
biologia só nos dados se comprova. Moral, linguagem e nossos dons geniais, claro, não podem vir de burras forças naturais. Fomos planejados com intenção e amor, berram evidências de um bom planejador. Já não me creio filho de um acidente, eu canto a teoria do design inteligente. Eu canto a teoria do design inteligente. Agora todo mundo. Eu canto a teoria do design inteligente. E agora no Fé e Ciência, nessa série de palestras sensacionais do 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, exclusivos aqui para o Fé e Ciência, teremos o professor, doutor, pastor Glauco Barreira, falando sobre as implicações filosóficas e teológicas do design inteligente. Nenhuma teoria, não é, Glauco, seria neutra em relação às implicações filosóficas e teológicas. E o Glauco dá um show mostrando as implicações da evolução, as implicações filosóficas e teológicas do design inteligente. Assista toda a palestra, está sensacional. Glauco, você tem agora a palavra aqui no Fé e Ciência. Mais uma vez, bom dia a todos. O tema que eu me propus a falar nesse momento foi sobre o design inteligente e o diálogo entre os saberes. Eu vou começar a falar muita coisa sobre o evolucionismo, mas para mostrar como ele se tornou um paradigma, não apenas na ciência, mas na cultura em geral, para que depois nós possamos ver suas fragilidades e ver como, admitindo o design inteligente como paradigma, ao invés do evolucionismo, nós temos condições de promover entre os saberes um diálogo muito mais saudável. Em primeiro lugar, é importante a gente saber que a teoria da evolução, no sentido de que seres evoluíram uns dos outros e que o homem, por exemplo, veio de uma evolução que passou pelo estágio dos animais, ou possa ter até passado o estágio das plantas, essa ideia não é uma coisa do nosso tempo. Ela estava no repertório de mitos do paganismo. Por que me interessa dizer isso primeiramente? Porque nós tivemos uma pergunta que eu não participei da resposta, mas o que eu vou dizer agora pode permitir um insight para a pessoa pensar. Nós ouvimos uma pergunta sobre o evoteísmo, e aqueles que defendem o evolucionismo teísta costumam dizer, sendo eles professadamente cristãos, que o relato do Gênesis foi feito daquela forma porque aquela sociedade não estava ainda preparada com os conhecimentos científicos para entender a evolução. Aí a pergunta que nós fazemos é: e os pagãos estavam preparados para isso? Eu vou ler aqui uma passagem de uma obra de Durkheim, um sociólogo muito conhecido, que está no meu livro, Introdução ao Estudo dos Imaginários Sociais. Vou aproveitar para fazer propaganda aqui do meu livro, que é um livro de sociologia, mas que contempla capítulos sobre a família, ideologia de gênero, até design inteligente e evolucionismo tem nele, né? E tem um outro também mais recente desse ano, que é sobre o ativismo judicial, é outra história, mas eu sei que muita gente tem interesse nesse tipo de assunto, né? Uma crítica ao ativismo judicial. Mas Durkheim diz o seguinte, nas formas elementares da vida religiosa, ele diz: com efeito, é crença quase universal na Austrália, ainda muito difundida entre os índios da América do Norte, que os antepassados dos homens foram animais ou plantas, ou, pelo menos, que os primeiros homens tinham, seja totalmente, seja em parte, as características de determinadas espécies animais ou vegetais. Assim, os pássaros xantunga, que hoje são associados à lagarta Huitchek,
teriam, em tempos míticos, sido lagartos, Witcher, acho que é assim que se pronuncia, posteriormente transformados em pássaros. Então, nós vemos que no repertório de mitos do paganismo está a ideia de que houve uma evolução, um trânsito entre as espécies. E aí a gente vê logo a implausibilidade do argumento do evolucionismo teísta de que o relato do Gênesis foi apenas porque aquelas pessoas não poderiam ter compreendido. Se os pagãos entenderam assim, se isso fosse verdade, e Deus, para nós que somos cristãos, pelo menos, é o autor da Escritura, ele não o revelaria de uma outra maneira. Mas o evolucionismo atual, na forma concebida pelo darwinismo, pelo neodarwinismo, ele encontrou receptividade na cultura por uma série de fatores. Não foi tanto por seu mérito científico, foi por causa que ele teve congruência com certas coisas da cultura da época. Por exemplo, a mentalidade grega, que influenciou muito a nossa cultura ocidental, concebia a história de modo cíclico, repetitivo, portanto, jamais poderia, por meio dessa concepção cíclica de história, se ter imaginado uma evolução que é progressiva e linear. Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, de modo filosófico, porque a Bíblia o diz de modo revelacional, ele defendeu contra a concepção cíclica dos gregos uma concepção linear da história, mostrando que a história caminha para um desfecho escatológico, não sendo necessariamente progressiva, mas ela é linear, ela não faz curva para que as coisas se repitam. Obviamente, sem uma visão como essa da história, por exemplo, o evolucionismo nem teria encontrado plausibilidade se nós tivéssemos mantido, por exemplo, uma visão cíclica da história. Mas o que é que nós temos na Idade Moderna, no início da Idade Moderna? O surgimento do Iluminismo. E o Iluminismo ele veio com uma ideia muito forte de progresso. A ideia era de que, no período medieval, o homem estava infante, por isso que estava sob a mentoria da autoridade, no caso eclesiástica, política, e que agora ele estava se emancipando, entrando na era da razão, na era das luzes. Tinha chegado à sua idade adulta, portanto, haveria uma ideia de progressividade. No positivismo kantiano, nós vemos também, ele fala de vários estágios, até chegar no estágio positivo, que é científico, antecedido pelo metafísico e pelo teológico. Toda a ideia da época, a partir do iluminismo, é uma ideia de que há um progresso, de que há um caminhar ascensional, né, na história. E, ao lado disso, nós tivemos o desenvolvimento da economia capitalista. O fim daquela estrutura medieval, do feudalismo, a força do capitalismo, que é concorrencial. A ideia, inclusive, de Adam Smith, é de que cada um deve buscar o lucro, o seu interesse, e aí, com isso, os preços poderão baixar pela concorrência, e aquele que nessa concorrência prevalecer é que vai se dar bem, e o outro não, mas que o mercado funciona através da concorrência. Nada contra isso, é verdadeiro. São coisas que são verdadeiras em suas respectivas áreas. Mas o fato é que isso foi criando uma mentalidade naquelas pessoas, de que há um progresso da história e de que as coisas caminham através de uma concorrência, de uma luta, onde o mais habilitado é que vai se dar bem. E eu vou recorrer aqui a outra citação desse meu livro sobre um assunto como esse que nós estamos falando. Vou citar aqui o sociólogo Boaventura de Souza Santos, no seu livro Crítica da Razão Indolente. Ele diz assim: começa hoje a ser aceita que as ideias evolucionistas de Darwin estão sintonizadas com as perspectivas históricas e sociais do seu tempo, e que a sua síntese, sem dúvida genial, recolheu muito da inspiração em concepções sociais e políticas que então circulavam. Aliás, o próprio Darwin reconhece que a teoria da seleção natural lhe ocorreu ao ler ensaios sobre os princípios da população de Malthus. A luta pela existência e o que ela implicava, a escassez e a concorrência, permitiam explicar o motivo pelo qual as variações favoráveis tendiam a ser preservadas
e as desfavoráveis tendiam a desaparecer. A luta pela existência conduzia ao que Herbert Spencer chamou de a sobrevivência dos mais aptos. Para Ruth Hubbard, a aceitação tão ampla da teoria de Darwin aceita, por um lado, no fato de ser uma teoria histórica e materialista, congruente com o ambiente intelectual do tempo, e, por outro lado, no fato de ser uma teoria intrinsecamente otimista, que se adequa bem à ideologia meritocrática e individualista, encorajada pelos êxitos do mercantilismo inglês, do capitalismo industrial e do imperialismo. Inclusive, faço citação também de um autor que faz alusão a Spencer. Muita gente fala do pensamento de Spencer como sendo derivado do de Marx, um evolucionismo social, mas ele falou do seu pensamento antes de Marx. Então, Marx é que seria um discípulo de Spencer na área biológica. Então, houve fatores, elementos culturais que deram receptividade. Não foram tantos os méritos da teoria, mas a acomodação cultural que ela recebeu. Mas nós sabemos que a teoria da evolução ela presume a vida já existente. Para eu falar da sobrevivência do mais apto, é preciso que existam já os seres, para eu dizer que existem os mais aptos. Aliás, a lógica da evolução é a morte, porque os menos aptos morrem para que os mais aptos sobrevivam e possam se reproduzir. Então, eu presumo que a vida exista. A teoria, portanto, quando chega, ela chega bem zoneada, de certa maneira tímida. Ela chega sendo acomodada dentro de um paradigma que vem de razões culturais. Mas, com o tempo, a teoria da evolução deixa de ser uma teoria apoiada por um paradigma pré-existente e se torna ela própria o paradigma de todas as outras coisas. Aí nós vamos ter agora não só a evolução biológica, que presume já a vida, mas vamos falar em evolução química, que é para o surgimento da vida. Note que aí a ideia de evolução ela ganha uma extensibilidade, né, para trás. É interessante que essa ideia da evolução química supõe que as moléculas na água possam ter formado conglomerados e se organizado para dar origem àquilo que é necessário à vida, ignorando-se o processo de hidrólise, de quebra das moléculas pela água, da dificuldade disso acontecer dentro da própria água. Ignora a lei da biogênese, de que vida só é proveniente de vida. Interessante observar que a teoria da evolução ela cria duas lógicas. Se eu pensar a curto prazo, é a biogênese. Só vida gera vida. Mas se eu pensar a longo prazo, então poderia ter havido essas mudanças e chegado a surgir a vida de onde não era vida. Se eu pegasse um mágico aqui que quer tirar um coelho da cartola, que quer fazer aparecer uma coisa de repente, todo mundo iria admitir que é um truque. Mas se nós fôssemos dizer que aquilo ali aconteceu ao longo de milhões de anos, aí já não seria mais um truque, seria ciência. Mas nós vemos aí as fragilidades da ideia da evolução química, um conjunto de especulações que não são muito plausíveis. A própria tentativa de Stanley Miller de produzir aminoácidos, que é muito celebrada, também tem o seu fracasso, porque os aminoácidos necessários à vida são canhotos e ele produziu canhotos e destros, numa combinação que inviabilizaria o surgimento da vida, além de ele ter pressuposto as condições iniciais para o surgimento da vida, algumas das quais hoje estão praticamente superadas e negadas. E se todo o processo que ele tomou, que foi fruto de seu raciocínio, tivesse se dado, provavelmente teria sido uma outra mente inteligente como a dele que planejou tudo isso. Ele só provaria no final que seria preciso um ser inteligente para fazer tudo aquilo que ele havia feito no laboratório. Mas a evolução ela se estende não somente para trás, para a evolução química, agora ela se estende para frente, e vem a sociobiologia. E quando ela surgiu, inclusive surgiu falando de distinção de raças. O nazismo absorveu muito disso. O levar a evolução para o campo da sociedade,
das etnias. E aí, se falar numa raça superior, como no nazismo se falou da raça ariana, muito influenciado pelo nazismo, de grupos que são sub-humanos, de grupos que são humanos, mas precisam ser liderados por outros que são mais humanos ainda, da possibilidade de vir um super-homem, o homem super desenvolvido. Então, nós temos aí também ela ingressando nesse campo. E se nós percebemos, nós vemos que hoje isso não apenas mostrou o seu lado cruel, com tudo que a gente viu no nazismo, eugenia, os doentes mentais sendo sacrificados, crianças que nasciam com problemas, o grande genocídio dos judeus. E nós percebemos que isso tudo está na contramão da ética cristã, que ainda tem uma grande influência no Ocidente, que é de amor ao próximo, solidariedade ao mais fraco. Se o darwinismo fosse definir uma ética, não seria uma ética de ajudar o necessitado, seria uma ética de exatamente fomentar a continuidade da existência do mais apto. Mas Hans Jonas, que foi um judeu muito perseguido pelo nazismo, esteve em campos de concentração, ele dizia que o postulado principal da ética é esse, que ao mais fraco se deve dar maior ajuda, né? Que nas escrituras cristãs aparece como sendo a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A própria lógica do que nós chamamos de direitos sociais é exatamente suprir o lado mais fraco da sociedade com apoio, né? A questão da acessibilidade para o deficiente, a saúde e tudo mais. Então, nós vemos também que, neste campo moral, é uma tragédia o evolucionismo, né? Ele é não humanitário, porém, ele entra pela porta dos fundos novamente. Eu quero mostrar aqui como a ciência ela é influenciada pelo politicamente correto, pelo cultural. No primeiro momento, os defensores dessa sociobiologia defendiam essa hierarquia de raças, redefendiam homens mais e menos desenvolvidos e tal, toda essa coisa que desiguala. No começo, eles defendiam isso. Quando termina a guerra, se vê todos os horrores do nazismo, eles começam a defender uma outra coisa, que eu vou já mostrar aqui para vocês. Começam a dizer, sabe o quê? Que o ser humano chegou num grau de evolução que ele estabilizou e que, portanto, todos são iguais. O porquê disso? Para poder ficar dentro do politicamente correto e não negar a evolução. Eu vou ler aqui uma passagem que é de um antropólogo chamado Clifford Geertz, no livro dele, Interpretação das Culturas. Ele diz o seguinte: com o triunfo inequívoco do Homo sapiens e o cessar das glaciações, o elo entre a mudança orgânica e a cultural enfraqueceu-se muito, se é que não foi cortada. Desde essa ocasião, a evolução orgânica na linha humana diminuiu consideravelmente seu ritmo, embora o crescimento da cultura tenha prosseguido com rapidez sempre crescente. No que concerne à sua inata capacidade de aprender, manter, transmitir e transformar a cultura, os diferentes grupos de Homo sapiens devem ser vistos como igualmente competentes. A unidade psíquica pode não ser mais uma tautologia, mas continua sendo um fato. Então, ele chega a dizer até o seguinte, ele diz: o homem, pela evolução, tornou-se um ser capaz de cultura. E a cultura que o homem fez interferiu no seu processo de evolução, mas já não interfere mais. Aí ele corta, de repente, já não interfere mais. Eu até digo aqui nesse meu livro, que é uma coisa interessante, por quê? Porque essa teoria dele de que a cultura promove a evolução biológica, aquilo que a gente desenvolve como capacidade cultural promove nossa evolução biológica, é alguma coisa que ele diz ser verdade, mas que não pode ser observado, porque se já aconteceu, não temos como voltar ao passado para acontecer. E se não acontece mais, ninguém pode observar no futuro. É muito fácil dizer uma coisa desse tipo, né? Max Scheler, que foi um filósofo que escreveu sobre a visão de mundo, no livro dele, que é sobre a visão, acho que é a visão do mundo, a visão do homem, alguma coisa assim. No final aqui eu tenho uma citação. Ele diz o seguinte: e von Hartmann acrescentou a importante tese de que a capacidade de evolução das espécies
e a probabilidade de aquisição de novos caracteres orgânicos diminui, em geral, com o grau de evolução já conquistado, quando ultrapassados os caracteres simples, adaptação e localização afetam a totalidade da organização morfológica. No caso do homem, uma evolução da espécie possui, portanto, a menor probabilidade de realização. O super-homem, no sentido biológico, é uma lenda. E aí ele vai continuar dizendo que o homem ganhou estabilidade no processo evolutivo e tal. Quer dizer, depois do nazismo, aí eles criam essa ideia de que o homem teve essa estabilização para que possam se acomodar ao politicamente correto. A teoria da evolução chega tendo espaço por causa de uma perspectiva cultural. Ela se adapta para se ajustar às perspectivas culturais e, portanto, ela não tem essa neutralidade científica que nós podemos imaginar. Em relação até à nossa cognição, se eu defendo um conceito de verdade, se o próprio evolucionista pretende que sua teoria seja verdadeira, aí vem a grande pergunta. Se nós temos apenas um cérebro que evoluiu, que tem um maior grau de complexidade do que o cérebro de uma espécie inferior à nossa, quem garante que nosso cérebro não continuaria evoluindo? E o que a gente considera lógico, os critérios pelos quais a gente valida a verdade hoje, não seriam outros amanhã, com um processo de mudança no nosso cérebro. Se nós não temos alma nem espírito, tudo é uma estrutura e uma máquina cerebral, então, certas reações físico-químicas que acontecem no nosso cérebro é que estão definindo aquilo que nós estamos pensando. Como nós poderíamos confiar nisso como verdade? Para eu dizer que aquilo que acontece no mundo biológico, químico, físico é verdadeiro, eu preciso estar fora desse mundo. A natureza não pode chegar a um estágio em que ela tem consciência de si mesma permanecendo natureza. Ela teria que já ser sobrenatureza. Então, a própria ideia de verdade, a própria ideia de busca da verdade que a ciência promove, já nega até a evolução. Quando o evolucionista diz isso aqui é verdade, por que é verdade? Porque o seu cérebro, nesse estágio de evolução, teve uma reação lá que concluiu que é verdade. Se isso daí for tido como uma verdade objetiva, é preciso que você transcenda a natureza para que possa estar dizendo que isso é verdade. Mas veja como a evolução foi mudando o paradigma. Ela mudou o paradigma da história. Hoje nós falamos de história natural, que é exatamente para mencionar como é que houve essa evolução das espécies. Mas história, da definição clássica, começa com a escrita, porque a história é em cima do registro humano. Essa é a nossa concepção. Antes da escrita é a pré-história. Com a escrita é a história. A história é aquilo que algum homem pôde testemunhar, que nós temos como encontrar registros para encontrar. Mas, se nós falamos de antes do homem existir, como nós poderíamos chamar isso de história, a não ser que reformulemos o conceito de história? Pois é isso que se faz. O paradigma do evolucionismo é tão forte que ele reformula o conceito de história para que possa enquadrar a história natural. E por onde é que, principalmente, eles vão tentar fazer a história natural? Pelas camadas geológicas. Eles vão encontrar lá uma explosão de espécies surgindo repentinamente, como na explosão cambriana. Mas eles não vão ver as formas de transição bem definidas. Podem desenhar, podem especular, mas não encontram elas lá bem definidas as formas de transição. Vêm muitas surgindo de uma vez só e não teriam como explicar como houve uma passagem repentina dessa. Portanto, até nisso, eles têm um fracasso e uma falha. Mas o processo histórico, para que a evolução pudesse ter essa hegemonia, tinha que tirar Deus da jogada. Porque se Deus estivesse lá, ainda que criando o mundo, obviamente ele poderia ser tido como o grande mentor do processo evolucionário. Então tem que ter vindo o mundo de um Big Bang, de uma explosão que não aconteceu pela intervenção da divindade. Então a defesa da evolução termina exigindo, né, a negação do próprio Criador. É interessante que, quando o iluminismo surge,
ele mantém o Deus tapa-buracos, a hipótese de encerramento. Deus é o Criador, mas depois não mexe com nada. É como alguém que deu a corda no relógio e deixou o relógio funcionar segundo suas próprias leis. Deus está ali só para dar o empurrão, é o deísmo. Mas o evolucionismo não queria o deísmo, porque o deísmo ainda poderia colocar a ideia de que Deus poderia ser o mentor da evolução. Então, tinha que tirar Deus. Aí vem a teoria do Big Bang, que desafia a nossa lógica, porque um princípio lógico é de que o efeito não pode ser maior do que a causa. Tudo aquilo que causa uma coisa precisa ter aquela coisa que vai estar presente no efeito. Se o fogo traz calor, é porque no fogo tem calor. Se um ser humano gera outro ser humano, é porque esse ser humano está vivo, então ele pode gerar vida. Todo ser que move o outro à perfeição tem ele próprio aquela perfeição a que move o outro. Um efeito não pode ser maior do que a causa. Como é que de uma explosão poderia vir a ordem? Se você explode qualquer coisa, você não tem ordem, você tem desordem, você tem um estrago. Então, como é que poderia ter vindo essa ordem de uma explosão? Por outro lado, como é que de uma situação inicialmente estável pode ter vindo a explosão, se nada estava acontecendo? Aí, eles têm que admitir que numa fração de segundos, uma fração mínima, ocorreu ali aquela explosão, e na explosão, com as coisas que foram, falando aqui na linguagem comum, espalhadas, vieram as leis da natureza. Então, essa explosão antecedeu as leis da natureza, ela gerou as leis da natureza. Se ela não aconteceu segundo as leis da natureza, ela foi um milagre. Então, eles vão ter que resolver isso, porque estão aceitando que houve um milagre, porque a definição de milagre é exatamente aquilo que não está sob as leis da natureza. E outra coisa, como nós poderíamos imaginar este mundo vindo de uma explosão casual? Porque nós percebemos que nossa razão tem congruência com o universo. Como é que houve essa explosão que criou essa ordem e ainda criou uma mente na gente congruente com a ordem? Que coincidência! Estou nem todo um texto aqui do meu caminho, né? Como é que criou essa coincidência? Nós vemos, por exemplo, o ajuste fino, todas as condições necessárias para a existência humana, para a vida na Terra. Nós temos presentes aqui condições atmosféricas, constantes cosmológicas, constantes físicas, o Sol, a Lua. E, curiosamente, as condições terrestres não são apenas ideais para a existência da vida, são ideais para a observação de todo o universo. O que parece, mais uma vez, indicar o planejamento, né? A própria beleza do universo. De que adiantaria a beleza do universo se não houvesse pessoas com capacidade e intuição estética para apreciar todas essas belezas? Nós fazemos a nossa arte imitando aquela beleza que a gente vê no universo. Em Gênesis 1, quando Deus diz, eis que tudo é muito bom, como no Deus transcendente, o bom, o belo e o verdadeiro são uma coisa só, os três transcendentais. Então, quando ele diz é muito bom, é muito belo, ele estava dizendo para alguém, ele estava dizendo para o homem dizer amém. Ele não estava falando para as paredes, ele estava compartilhando a beleza do universo com alguém. Então, nós percebemos que o mundo foi criado para nós e nós fomos criados para o mundo. E nada disso poderia ser justificado através de um processo aleatório. Há muitos desafios antigos que já existiam para a teoria da evolução. Por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que é a da entropia, que mostra que o mundo está entrando, o universo, né, caminha para uma desordem. Aliás, pela lei da entropia, a gente já pode entender que o mundo teve um início. Se há desordem, a gente pode retroagir até o dia em que havia ordem. Não precisamos do Big Bang para saber que o mundo teve um princípio. Poderíamos chegar a isso pela lei da entropia. Aí alguém diz, mas essa lei da entropia de que há um caminhar para a desordem é se fosse um universo fechado, mas se houver uma fonte de energia extra, então não há entropia. Mesmo que alguém provasse isso daí, teria que provar ainda a teleonomia, que é a capacidade de recepcionar energia e dar utilidade para ela. Como uma planta, por exemplo, que sob o sol ela desenvolve. Mas se você pegar um galho cortado e colocar no sol, ele não se desenvolve, ele se estraga, ele se decompõe, porque não há ali um mecanismo interno para se apropriar da energia e administrá-la em direção à ordem.
Então, ainda que houvesse uma fonte de energia sem se provar que há mecanismo de recepção para ordenar, seria como eu imaginar uma pessoa num barco, lá no meio do mar, sem água para beber. Eu estou cheio de água aqui ao meu redor e estou morrendo de sede, mas não adianta nada. Então, nós temos esse desafio. Nós temos a própria biogênese, que eu falei, a vida vem de vida. Nós temos o que Karl Popper disse, que uma verdadeira ciência tem que ser passível de ser falseada, de ser falsificada, as suas hipóteses. E a evolução nunca é falseada, ela sempre tem uma hipótese ad hoc para justificar alguma coisa. Na lei da recapitulação de Haeckel, né, ele fala que a ontogenia recapitula a filogenia, mas aí ele só escolheu entre os vertebrados mamíferos para fazer essa comparação. Provou-se que os seus desenhos estavam manipulados, que as semelhanças em determinadas fases, né, do desenvolvimento embrionário que ele encontrou vinham de desenvolvimentos anteriores bem diferentes. Era só, portanto, alguma coisa coincidente que os nossos olhos querem ver, como a gente quer ver, por exemplo, numa nuvem, um castelo ou um barco. Mas, quando ele via que não dava certo, em alguns que ele comparava, a coisa não era parecida, ele dizia, isso aqui é adaptação evolutiva. É o Jonathan Wells que diz, olha, quando dava certo, ele dizia que era evolução, quando não dava certo, ele dizia que era adaptação evolutiva. Quer dizer, nunca tem como provar, nunca tem como derrubar aquilo ali. Karl Popper disse, é uma teoria religiosa nesse sentido, né? Depende de fé, porque não tem como se falsificar. Nós vemos que ela dá um salto indutivo, que na lógica clássica é uma falácia. É quando você dá uma indução apressada demais, você dá um salto apressado. Chamava-se, na lógica, indução apressada, porque ela salta da microevolução para a macroevolução. Você, de constatação de pequenas variações dentro de uma espécie, você imagina que de uma espécie possa ir para outra, mas isso é uma indução apressada. Nós vemos que Marx, ou melhor, que Marx não, que Darwin, né? Eu falo tanto de Marx e outras palestras que os dois aqui estão se bicando. Mas nós vemos que Darwin ele falou da dificuldade do olho, do sistema ocular, como era difícil realmente de explicar evolutivamente. Poderíamos falar da circulação sanguínea, poderíamos falar do cérebro, poderíamos falar do voo das aves, né? Todo o sistema das asas, de refrigeração, né, de leveza para que ela possa voar. Inclusive, nós, seres humanos, imitamos. É a biônica. Nossa intelectualidade é para criar máquinas e instrumentos que reproduzem o que há na natureza. A natureza é tão sábia que ela é exemplar para nós. Nós fazemos o escudo com base no casco da tartaruga. Nós fazemos as facas e as ferramentas nos inspirando nas garras dos animais. Né? Nós descobrimos como voar vendo também o voo dos pássaros, né? Aprendendo, portanto, com a natureza. Desafios grandes da evolução. A passagem da não-vida para a vida. E, no caso do ser humano, a passagem de um estado de inconsciência para um estado de consciência, em que há autorreflexividade. Em relação às mutações, aquelas que nós observamos normalmente, sempre são um fracasso, são doenças e enfermidades. Submeteram a mosca das frutas a inúmeras mutações por radiação. Elas passaram a ter asas danificadas, dificuldade de voar, mas nenhum progresso, nenhuma melhora. Bactérias foram colocadas para se observar nelas mutações, e bactérias têm uma população enorme, uma vida curta. Seriam elas, pela sua simplicidade, até um bom ponto de análise para ver a qualidade das mutações. O que se vê é que elas não adquiriam nova função. Apenas a função existente se realizava de uma maneira um pouco diferente, ou então elas perdiam a função, né? Aí é o Michael Behe que analisa isso aí e diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, existem doenças, existem mutações, por exemplo, na nossa hemoglobina, que podem nos fazer imunes à malária.
mas elas são doentias. Mas, coincidentemente, pode nos dar imunidade à malária. Ele diz, mas usar isso aí para a evolução seria o mesmo que você imaginar uma cidade sitiada e, como forma de defesa do inimigo, a gente pegava e explodia os túneis e as pontes para que ele não pudesse nos invadir. Isso daí explicaria um mecanismo casual de defesa, mas não explicaria como é que a gente constrói cidade. A gente constrói cidade destruindo túnel e destruindo pontes, né? De maneira nenhuma. Hoje nós temos outros desafios para o evolucionismo. Nós temos a complexidade irredutível, né? A descoberta do mundo intracelular, e vimos que a complexidade não é só em órgãos, mas ela está no nível microscópico. Se eram precisos milhões de anos para imaginar a evolução no nível dos órgãos, quanto mais essa complexidade que se descobriu na vida intracelular. Aí era preciso muitos milhões de anos, por isso que tem gente que fala do multiverso, que é para apostar não apenas em anos para trás, mas em mundos paralelos, e outras teorias para tentar encontrar uma forma de tudo isso dar certo. Nós temos a complexidade redutiva do Michael Behe, nós temos a informação complexa e especificada do William Dembski, onde ele vai dizer que coisas que são muito improváveis, mas têm um significado, elas mostram que há um design. Por exemplo, se eu tiver um jardim e as flores estiverem organizadas, formando a expressão "isso é um jardim", nós temos aí um grau de improbabilidade enorme. Isso não veio de leis naturais, as plantas não evoluem para formar palavras, aí, para ele, no primeiro filtro caiu. Isso daí não vem de uma probabilidade média, que é a lei do azar. Quando eu jogo uma moeda para cima, pode ser cara ou coroa, 50% para um, 50% para outro. Isso daí não vem de uma probabilidade média, como no azar, e nem de uma probabilidade máxima, como numa lei da natureza. Isso é totalmente improvável e tem um sentido, e tem uma especificação. O que especifica o sentido dessas palavras é a gramática. A informação que está no DNA é uma informação complexa e especificada. E, se ela é uma informação, é preciso uma gramática para lê-la. Quando tem lá no jardim, isso é um jardim, a gramática que o lê não está no jardim, está em mim. E aí eu pergunto, no caso, quem lê aquela gramática lá do DNA? Quem é que tem a gramática que lê? O próprio Deus. Tem que estar na mente de alguém. Está na mente de Deus essa gramática, que lê aquela informação. Nós temos vários problemas com a teoria da evolução, porque ela faz exigências à nossa lógica. Como eu disse, ela viola o princípio de que o efeito não pode ser maior do que a causa. Ela incorre na indução apressada, que é uma falácia lógica. Ela viola o princípio da razão suficiente. Tudo aquilo que é insuficiente precisa de uma causa que lhe dê suficiência. E é assim que a gente vai atrás das causas. Isso aqui não tem suficiência para existir sozinho, eu preciso de uma causa. E a gente sai perguntando por causa à procura de algum ser que seja autossuficiente, né? Se nós temos um processo de causalidade, então nós estamos atrás daquele ser que tem autossuficiência e que pode fazer com que o movimento aconteça, sem que ele próprio dependa desse movimento. Nós percebemos, por exemplo, que o método científico, o naturalismo metodológico, ele não quer aceitar a possibilidade de você apelar para um design, mas você tem ciências que apelam para um design. A arqueologia apela para um design. Você encontra um pedaço de uma flecha e tal, você reconstrói e vê qual é o uso daquilo ali. E é ciência, né? Você tem, por exemplo, a perícia forense, que é ciência. Pega os rastros de um crime e vê como é que o crime foi feito e o que é que deveria estar pensando o criminoso por fazer tudo aquilo ali. Você coloca sondas no espaço para ouvir padrões sonoros, para ver se tem inteligência extraterrestre. Então, nós já fazemos tudo isso. E por que no campo da natureza nós não podemos fazer? Só se for por uma dissonância cognitiva, que é quando aquela pessoa não quer aceitar uma coisa porque o custo de aceitar é muito grande, e seria muito grande. Quantos museus, quantos livros, quantos cientistas ficariam desprestigiados?
é um custo elevadíssimo. Toda vida que nós temos uma coisa nova na ciência, que muda muita coisa, existe toda uma resistência. As pessoas não querem aceitar porque o custo de mudar é elevado. No caso da evolução, que se tornou um paradigma extensivo a tudo, o custo é elevadíssimo. Nós estudamos o universo, a vida humana, procurando racionalidade. A gente procura a funcionalidade dos órgãos. Nós não somos evolucionistas quando estudamos os órgãos humanos. Ainda que alguém chegue e diga assim, tem esse órgão aqui, como um apêndice, que a gente não sabe qual é a função, nunca deixa de ter pesquisas acontecendo à procura de uma função. O homem nunca se satisfaz. Ou seja, a explicação evolucionista dele nunca satisfaz. Ele diz, enquanto ele não sabe responder, ele diz, isso aqui não tem função, é só um resíduo aí do processo evolutivo, mas ele continua pesquisando até o que disse isso. Por quê? Porque ele procura racionalidade e ele conclui no final que é uma racionalidade, é uma dinâmica de interdependência nos órgãos, há uma organização no universo, ele faz cálculos matemáticos e conclui que astros estão em determinado local, ele não tem como observar, amanhã ele descobre um telescópio, está lá, e como é que ele sabia que os cálculos matemáticos iriam dar certo? Ele presume que o universo é racional. Como é que a gente estuda o universo todo, presumindo que ele é racional, para no final dizer que não tem um ser racional que o criou? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Como a gente fala. Nós não precisamos de Deus. Opa, então agora eu vou dar um pulo aqui. Vou pular minhas 2 etapas, senão eu vou acabar com o título da minha palestra. Houve um filósofo reformado importante chamado Hermann Doivert, que viveu no século XX, né, deu continuidade ao movimento de Abraham Kuyper, que ele dizia o seguinte, que nós, seres humanos e outros seres também, participamos de vários aspectos modais. O que são esses aspectos modais? O aspecto quantitativo, número, aspecto espacial, aspecto cinemático do movimento, físico, biológico, depois a gente entra nos outros, o analítico, que é o lógico, depois entra no estético, no ético, no econômico, no social, a gente participa desses vários aspectos que eles mantêm uma relação de interdependência, mas que eles têm a sua identidade. Na vida real, eles estão todos juntos em nós somos uma totalidade. Mas a ciência consegue distinguir esses aspectos e é assim que surgem as ciências especializadas. A matemática atentando para o aspecto quantitativo, né, a biologia para o aspecto biológico, o direito para o aspecto jurídico e assim sucessivamente. As ciências elas destacam esses aspectos de que todos nós participamos, camadas de sentido, níveis de sentido. Eles mantêm sua identidade e mantém também uma relação de interdependência. Mas o que eu quero dizer aqui é da identidade. Aí o Doivert dizia o seguinte, a tendência do homem é dar sobreextensão a algum desses aspectos, engolfando o outro. Por exemplo, Marx entendia que tudo era economia. Ele era materialista e tudo, portanto, na história era economia. Você pensa assim, porque que classe você pertence, que classe você está? Ele conseguia até prognosticar o que ia acontecer, porque ele via tudo dependendo do fator econômico, como o Freud via tudo dependendo do fator sexual, né? Todas as coisas que nós fazíamos, ou era sublimação sexual, ou era impulso sexual, ou era isso. Você pega um fator da realidade e quer explicar tudo com ele. O evolucionismo pegou a biologia, na concepção que ele teve, e deu essa sobreextensão. Ele acabou com o diálogo entre os saberes, porque ele quer empacotar tudo dentro da evolução. A história, a psicologia, a evolução química, o que vai acontecer amanhã, tudo fica dentro do pacote. É uma sobreextensão, quer dizer, virou um grande paradigma. Mas o Doivert dizia o seguinte, sabe como é o nome que a gente dá isso em religião? Idolatria. Porque só existe uma coisa absoluta, é Deus. Todos esses aspectos são relativos, eles não dizem tudo sobre a realidade, eles dizem sobre uma coisa da realidade. Toda ciência é parcial, é setorial, é sobre aquele aspecto ali. Agora, por trás de todos esses aspectos, quem está? O ser absoluto, Deus, que os criou, que os orquestra. Então, Deus é aquele que dá sentido a todos os aspectos, não se confunde com nenhum deles e transcende. Agora, quando a gente pega um desses aspectos e absolutiza e dá sobreextensão, a gente está colocando ele no lugar de Deus.
ele é omniabarcante, omniabrangente, ou seja, abrange tudo, abrange todas as coisas. É Deus. Virou uma divindade. Lembre-se que os gregos tinham deusa do sexo, deusa disso, deusa daquilo, eles pegavam forças da natureza e divinizavam. E aí você está pegando uma dessas coisas e dando a elas a posição epistêmica, que seria de Deus, o condicionante de todo sentido. Se você se manter dentro do projeto do design inteligente, se você tiver o design inteligente como paradigma, a biologia continua no seu lugar, a física continua no seu lugar, cada ciência vai ser parcial. Nós não teremos ídolos, nós teremos o ser que verdadeiramente é absoluto, é autossuficiente, lá atrás, sustentando tudo, dando sentido a tudo. Então, no final das contas, parecia que a questão era ciência, mas a questão é religiosa. Se você pegar uma parte da vida e reduzir toda a vida a ela, se você achar que ela explica tudo, você está, na verdade, divinizando. Você, na hora que fizer isso, é que estará saindo do campo da ciência e entrando no campo da religião. É melhor deixar a ciência lá no canto dela, a biologia no canto dela. E Deus é o único que pode ser o fundamento explicador de tudo. Aí eu vejo aqui o meu colega aqui que falou, né, meu colega aqui psicólogo, me lembro do Carl Jung. Carl Jung dizia que nós temos entre os arquétipos do nosso inconsciente, Deus. Uma vez ele foi dar uma entrevista, a pessoa perguntou assim, você crê em Deus? Ele disse, não, eu sei. Eu sei que está lá o arquétipo dele. Eu sei que ele está lá. Aí Jung disse em uma das suas obras que é melhor a gente deixar Deus lá no arquétipo dele. Como diria Lutero, é melhor deixar Deus ser Deus, porque sempre que a gente colocou alguma coisa no lugar de Deus, o nazismo colocou a política, o marxismo colocou a economia, o resultado nunca foi bom. Então, cada ciência no seu lugar, cada parte no seu lugar, e vamos deixar Deus ser Deus. Muito obrigado. Um abraço. Bom, estamos recebendo, é claro, né, o professor Marcos Eberlin, professor doutor Marcos Eberlin aqui conversando com a gente nesse 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. A gente está aqui muito bem hospedados esse ano, né, no Instituto Presbiteriano Mackenzie, aqui no auditório da Escola Americana, e com um número recorde de participantes, surpreendendo inclusive a organização. O Dr. Marcos Eberlin, que inclusive é o presidente da TDI, né, da Associação Brasileira, surpreendeu todo mundo, né? Esse número de inscrições aqui, coisa boa. Tivemos que cancelar até caravanas que já estavam prontas, mas não tinham feito ainda a inscrição quando contactaram a gente, falou, gente, não cabe mais, que a gente já está com overbooking de uns 30, 40 a mais, ainda bem que não veio todo mundo, porque se viesse, mas estava lotado e o interesse muito grande do design inteligente, é um hype hoje no Brasil, já teve uma semana aí que estava entre os 3 tópicos mais discutidos no Brasil e ainda está entre os top 10, olha só. Que bacana. Fazendo um paralelo, quando a gente pensa no evento do ano passado no Rio de Janeiro, lá no Hilton, e o evento desse ano, a gente vê um crescimento exponencial do número de participantes, mas mais do que isso, né, um crescimento importante na discussão do assunto. Eu acho que esse é o ponto principal, né, professor? Sim, Quirino, as evidências estão se acumulando numa velocidade exponencial também. Crescimento exponencial de evidências. E eu digo sempre que o grande chefe da ciência tem um nome e um sobrenome. É o professor doutor, que é o título, né? Dados científicos. E as evidências têm sido fortíssimas nos últimos anos. A Eva mitocondrial, o Adão Y, as fotos do James Webb, contra fotos não há argumentos, universo feito pronto. E todas essas evidências têm sido avassaladoras, deixando aquela velha história de uma sopa primordial, de uma ameba evoluída para trás, e um novo paradigma científico sobre as nossas origens, a teoria do design inteligente, tem se estabelecido pelo mundo, e principalmente no Brasil. Olha só, o Brasil é pioneiro, e se tratando de pioneirismo, nada melhor do que estar na melhor do Brasil, verdade, né? Essa aqui, M aqui, olha aí. A universidade pioneira no Brasil, em vários aspectos da educação, o Mackenzie
tem sido, e com o design inteligente também. O design inteligente, a casa do design inteligente no Brasil é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E mais uma vez estamos aqui divulgando a boa ciência do design inteligente. Com certeza. E aí, professor, a gente vê essa discussão se ampliando de uma forma muito importante, porque eu lembro da gente ter conversado, inclusive, ano passado, de que essa discussão precisava ganhar as redes sociais, de que essa discussão precisava ganhar mais espaço, porque ela ainda era muito focada apenas ainda dentro das igrejas, enfim, ambientes cristãos, enfim, que ela precisava ganhar corpo. E isso aconteceu efetivamente, né? Sim, eu digo que precisava ganhar a sociedade toda. E a igreja também. E a igreja também. Porque corre uma história por aí, não é? Que a gente de que Darwin é amigo de Deus, que a Bíblia é alegoria, que de fato a gente evoluiu. E olha só, precisaríamos ganhar as igrejas. Algumas, né? Algumas. Não, agora em Val não, né? Assim. Essa aí não. Mas algumas. E ganhar a academia, ganhar a população em geral. É a discussão, né? Eu acho que o ponto é esse, né? Porque quando você discute a teoria do design inteligente, começa a comparar com as evidências que o senhor falou, com a teoria da evolução, você vê claramente a diferença entre uma e outra. Você só perde, a teoria do design inteligente só perde para a evolução se você proibir a teoria do design inteligente de ser discutida. Aí a gente perde mesmo. Aí não tem como. Se você entra no campo sozinho, né, ganha por WO, obviamente. Mas quando o time do design inteligente é escalado para jogar, aí é goleada. E não é nem 7-1, é 7-0, 70 vezes 7. E felizmente parece que alguém te ouviu, né, no ano passado. E estivemos aí nos principais podcasts do Brasil, podcasts que não teriam nenhuma relação direta com qualquer posição filosófica ou teológica. Pelo contrário, talvez fossem até hostis, mas nos receberam de braços abertos. O maior debate da história do YouTube hoje é um debate do design inteligente contra a evolução darwiniana, Foram 10 horas e 10 45 minutos. O maior debate no YouTube no mundo, não tem nenhum. A gente está procurando, tentando achar até agora, não encontramos. Próximos passos da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, como é que vocês estão se preparando para esse próximo ano? Eu acho que esses congressos, eles marcam, né, o ano de trabalho da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Então, o que já está sendo pensado, o que já está sendo planejado para diante? Muitos planos. Você viu aqui, né, querido? A gente tem cursos de AD, na Unilife, na Unievangélica, tem outros cursos saindo, a gente quer fazer mestrado, doutorado, Lato Sensu, reconhecido pelo MEC. Nós temos muitos livros que estamos lançando, alguns em parceria com a Ezion. Temos muitas atividades, vários outros congressos. Temos a TDI que tem o seu podcast, tem o TDI Flash, tem a Liga TDI. Muitas atividades, a gente está tentando surfar nessa onda, que as ondas talvez passem, então estamos tentando surfar o máximo possível, muitas coisas para esse ano. E a tendência, na realidade, não é diminuir, é da onda aumentar, virou uma tsunami, a tsunami do design inteligente agora, e essa tsunami deve aumentar pelos próximos anos. E eu sempre digo, a teoria do design inteligente já venceu. É questão de tempo apenas. O pugilista está no chão. Já recebeu o nocaute. Já está na contagem. Só o juiz que está meio contando muito. Está lá no 153, 154. Tá demorando um pouco na contagem, mas quem viver verá, e a gente está querendo abreviar o estabelecimento da teoria do design inteligente como novo paradigma das nossas origens. Professor, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Eu sei que está na correria, porque, enfim, né? Congresso acontecendo, mas a gente conseguiu sequestrar o professor para conversar com a gente aqui na nossa sala de entrevistas. Valeu, professor. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast Fé e Ciência. Você gostou, não? Eu também gosto. Eu chego em casa e assisto todos. Então eu quero convidar você. Gostou desse podcast? Assista, compartilhe, chame seus amigos para assistir. Assista todos os podcasts que nós temos no nosso canal no YouTube. Assista também os programas anteriores, Fé e Ciência. Venha conhecer ainda mais o design inteligente, venha conhecer ainda mais as evidências que corroboram a nossa fé.
A fé num grande Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Venha estar pronto ainda mais a dar a razão da sua esperança, só aqui no Fé e Ciência. Assista todos e te espero para o próximo. Vem com a gente!